De novo, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, no nosso coração. Vamos começar com o Ricardo e o Cláudio, cantando a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a leitura da página e a peça inicial. Obrigado, Ricardo e Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Está em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão somente porque envolveram certas vantagens indevidas para as suas preocupações egoístas. Semelhante atitude mental constitui uma resolução muito grave. O Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordos com o erro, que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e deixou para nós o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação, com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar a uma vida nova no Espírito, onde tudo significa sadia reconstrução para um futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar continuar com os erros antigos. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirige-se ao Mestre
como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Então, essa mensagem, meus irmãos, serve para a reflexão de todos nós, né? Estamos aqui tentando sermos seguidores do Cristo, mas sabemos que temos ainda muitas dificuldades. Então, o recado é: tenhamos a compaixão de cada um de nós pelos erros que cometemos. E que é muito difícil, muitas vezes, a gente aponta o dedo para a ferida. Deveríamos entrar em oração e pedir a misericórdia de Deus por esse irmão que, de repente, conhece um pouco o caminho de Jesus e ainda falha muitas vezes, e isso serve para cada um de nós. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento ao alto. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus nosso Pai por essa oportunidade que o Pai nos permitiu de estarmos aqui na casa de Deus e por esse dia que o Pai nos ofereceu. Cada dia é uma oportunidade sagrada. Obrigado, Senhor, por todas elas de cada um de nós, porque mesmo para aqueles que passaram um dia muito ruim, muito sofrido, muito angustiado, chegamos aqui nessa casa de Deus, que é para nós um grande hospital de almas e uma grande escola também. Obrigado, Senhor, por essas portas estarem abertas e que os seus mensageiros aqui chegaram muito antes de nós para preparar essa grande emergência de almas e essa grande escola. Estamos aqui lutando para aprendermos e colocarmos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Jesus, Mestre querido, pelos ensinamentos e por estar conosco nessa reunião. Agradecer a Padre Germano, o mentor dessa casa, dedicado mensageiro divino, que cuida de todos nós, que cuida das atividades da nossa casa, para que ela esteja sempre pronta para acolher cada um de nós, encarnados e desencarnados. E agradecer também essa legião de benfeitores espirituais que trabalham com tanto amor, como verdadeiros médios divinos, enviados divinos, e que esses mensageiros de Deus, nesse momento de estudo, possa também envolver e inspirar, intuir o nosso irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos por mais esse momento em que estamos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E mais uma vez agradecer ao nosso irmão Jonatas, que já é da nossa casa, né? Já incorporamos ele. Mas é sempre um prazer e muita gratidão, meu irmão, por estar aqui conosco. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Giovana, agradeço a Giovana, a todos aí pela acolhida sempre. Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Nada é por acaso, né? Antes de começar, Giovana, apesar de já um membro periódico da casa, eu sempre pergunto a mesma coisa antes de começar: quanto tempo? 50 minutinhos? Como é que é? Era 15 para as 9, no máximo 10 para as 9. Tá bom. Isso, vamos ver aqui, acho que isso. 45, 50 minutos. A gente está cronometrando. Mas se eu não me perco. Estava comentando aqui que nada é por acaso. E é curioso porque esse tema que vocês estão vendo ali, perigo dos maus pensamentos, surgiu a pedido de uma amiga de outra casa espírita, uma oportunidade, que fui convidado para bater um papo lá, e ela me sugeriu esse tema. E eu confesso a vocês que era um tipo de assunto assim que eu particularmente nunca tinha parado para pensar. E não estranhe, não é pegadinha, por várias vezes vocês vão ouvir essa expressão: pensar, pensamento, pensamos, né? Perigo dos maus pensamentos. Quando eu me apresentei esse tema, eu fiquei, caramba, perigo dos maus pensamentos. Não é perigoso? E a gente para pensar do quão perigoso, ou quão perigosos podem ser os nossos pensamentos
A gente reflete sobre o poder, o peso do que eu penso, do que vocês pensam. Vocês não sabem o que eu penso, né? Mas vocês sabem o que vocês pensam. Na verdade, será que a gente observa o que a gente está pensando? Será que a gente reflete que o tempo inteiro estamos pensando em alguma coisa? A mente, o cérebro humano é um maquinário perfeito, né? Mas transcende o corpo físico. Pensar transcende o corpo físico. Nós pensamos porque nós somos seres inteligentes, né? Nós somos espíritos antes de qualquer coisa. Que, pela graça, pela misericórdia divina, pelas encarnações sucessivas, desenvolvemos essa capacidade. E aí lá atrás, no início da minha fala, eu comentei que nada é por acaso, porque particularmente, desde que eu bati esse papo sobre esse assunto naquela casa, por sinal é o Grupo Espírita Casa do Caminho, ali no Largo do Picão, é uma propaganda que eu sempre tenho que fazer, gente. Eu represento, de certa forma, a União Espírita Humberto de Campos, que fica localizada na Rua das Adventistas, número 178, Rocha Miranda. É sempre bom mencionar, né, para dizer que não fosse Humberto de Campos, eu não estaria aqui hoje. Eu passei a frequentar Humberto de Campos da barriga da minha mãe. Então, já tem um tempinho. E aí até me faz lembrar do que eu estava conversando há pouco com a nossa amiga vascaína. Desculpa seu nome mesmo? Rose. Esse contexto do espírito em processo de reencarne na barriga da mamãe. E aí me faz lembrar, que agora eu estou explicando para vocês porque as coisas não acontecem por acaso. De forma didática, na caixa de preces, em que situação eu coloco um bebezinho que está para reencarnar ainda na barriga? Se eu quero fazer uma prece para ele, eu coloco na caixa de encarnado ou desencarnado? Me fez essa pergunta e eu fiquei, caramba! Tem mais uma caixinha lá. Será? Mas aí, meus irmãos e minhas irmãs, será que eu tenho que ficar preso? E não é uma crítica a Rose, não. Eu achei fabulosa a questão que ela trouxe. Uma reflexão que eu nunca fiz. Mas falando de pensamento, é determinante a caixa de encarnado ou desencarnado? Ou é determinante que a Rose e todos nós venhamos a lembrar que a gente tem que vibrar, que a gente tem que pensar, que a gente tem que desejar que esse companheiro ou companheira que ainda não reencarnou, mas que já está em todo o processo de preparo para retornar ao mundo material, precisa de apoio. E aí a nossa irmã lá da ponta, hoje eu vou entregar todo mundo, seu nome, querida? Regina fez uma outra sugestão para a Rose e para mim. Poxa, a gente resolve esse mistério. Ora pela mãe. A mãe está encarnada? Se a gente precisa determinar uma caixa, ora pela mãe. Coloca o nome da mãe, parente, o nome do bebê. Só que independente da caixa que a gente colocar, gente, quando a Rose pensou em vibrar por essas companheiras, a espiritualidade já está atuando. Porque no mundo espiritual, a gente nem fala, a gente nem escreve, a gente não liga, a gente não manda um zap, a gente não precisa fazer uma videochamada, a gente se comunica por pensamento, o que reforça aquilo que eu falei antes. Pensar transcende a estrutura física, a cabeça, o crânio, o cérebro, o fato de estar encarnado. É uma capacidade, um dom que Deus concede a todo ser inteligente, a todo espírito. Eu não vou entrar em mais detalhes nesse aspecto, porque não é intenção, eu não tenho nem a capacidade. Vamos refletir, já que todos nós temos a capacidade de pensar, vamos pensar em qualificar os nossos pensamentos. E aí, não deixando de mencionar, já que rolaram aqui, né? Citei a Rose, citei a Regina, não posso deixar de agradecer a minha querida Eliane, que além de um saboroso café e a dose certa do açúcar que eu preciso, colocou
todas as boas energias dela, preparando e auxiliando, dando aquela chacoalhada de cafeína que o companheiro precisava para chegar aqui na frente e falar. Então a gente vai observando como as coisas elas estão interligadas. Mas para ficar aqui de enrolação, eu precisava de embasamento evangélico, eu precisava de buscar na doutrina espírita informações, mensagens que reforçassem isso que eu estou dizendo para vocês. Porque apesar também de eu daqui a pouco apresentar para vocês tanto pergunta do Livro dos Espíritos, como uma lição, 2 lições no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já os tinha lido em outro momento, mas nunca fiz o link com o perigo dos maus pensamentos. E eu vou trazer para vocês, já que todos nós, seres inteligentes, temos a capacidade de pensar, uma parte do Livro dos Espíritos que reforça isso, gente. Não é só o Jonatas que está falando, não. Kardec pergunta, os Espíritos respondem, mas até vou confidenciar uma coisa engraçada, você fala que é de casa, eu tenho que atentar bastante para o término do bate-papo aqui, para não levar os livros de vocês embora, porque esses 2 livros, essas 2 capas são idênticas aos livros que normalmente carregam comigo. Quando você me emprestou, eu falei, nossa, eu não posso cometer agafes na frente deles e colocar isso na minha mochila, e vocês vão me lembrar, porque todos nós pensamos, eu pensei nisso antes para pedir essa ajuda para vocês. Se a gente vai no Livro dos Espíritos, no capítulo, na parte das leis morais, capítulo 9, que tem por título Lei de Liberdade, estruturado aqui em capítulo 10, ele tem 2 lições com breves perguntas que chancelam isso que eu estou dizendo. Acreditem, meus irmãos, na pergunta 833, que está dentro do tópico liberdade de pensar, é uma lei divina, né? A lei de liberdade. E todos nós temos liberdade de pensar. Eu diria que isso está na Constituição divina, a lei natural. Nós somos espíritos imortais, nós somos seres inteligentes, então nós temos a liberdade de pensar. Mas se nós temos a liberdade de pensar, nós temos a responsabilidade por pensar. O pensar, assim como uma ação, sem problema. Alô? Voltou. Pensar, assim como uma ação, não tem problema. É recurso. A gente tem uma grande responsabilidade pelo que a gente pensa. Nós somos seres inteligentes. A gente pode desenvolver, parece que é uma coisa automática, né? Mais ou menos. Estou pensando agora, Gilvan, estou pensando, vou parar de pensar. A gente consegue esvaziar a mente? Eu não consigo fazer isso. A gente está sempre pensando em alguma coisa. Mas existem esforços, exercícios, trabalhos que a gente precisa aplicar na nossa existência para depurar o que a gente está pensando, porque tem relação com o que a gente está pensando, o que a gente está vibrando, o que a gente está fazendo, o que a gente está externando e o que a gente está gerando em termos de consequência. Porque se existe a liberdade de pensar e existe a responsabilidade de pensar, e o pensar ou definir no que eu penso é uma escolha, eu lembro que para toda escolha há uma consequência. E alguém duvida aqui que a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas? Alguém duvida? Que bom, porque por incrível que pareça, todos nós fazemos, seres inteligentes que somos, nós não somos autômatos, nós não somos robôs, nós não somos seres irracionais, movidos pura e simplesmente pelo instinto e pela lei natural, nós fazemos escolhas. Desde o momento em que a gente desperta de manhã, porque o despertador tocou, eu já posso ali, dependendo do meu nível de cansaço, a hora que eu dormi, o meu bom ou mau humor, fazer 2 coisas: desarmar o despertador ou o celular, bom recurso do despertador, e fazer o quê? Levantar, ou desarmar e fazer o que muita gente gosta, modo soneca. Aí daqui a pouco, a 5 minutos ele toca de novo, daqui a 5 minutos ele toca de novo, daqui a 5 minutos ele toca de novo, e para toda escolha, para toda ação, existe uma reação, uma consequência que é, depois de, 10 vezes colocando soneca, quanto é 10 vezes 5? 50 minutos, Gilvan, 50 minutos depois da hora que eu coloquei meu relógio para despertar, eu estou o quê, Giovana? Atrasado?
E aí depois aquilo define o resto do meu dia inteiro, Rosa, porque eu vou passar desde o momento que eu saio da minha cama pulando feito um doido, que aí eu não tomo meu banho direito, que eu não me visto direito, que eu não tomo café direito, que eu não falo direito com a minha mulher, com o meu esposo, com o meu filho, com o meu papagaio, que eu chuto o cachorro, que eu coloco a meia trocada, que eu tô com um tênis no pé, um sapato social no outro, sabe? E eu tô correndo, aí eu tô chegando no ponto de ônibus e meu Rio Card ficou em casa. E aquilo ali, gente, vira uma bola de neve que impacta todo o meu dia até eu chegar às 8h15 da terça-feira, aqui, por exemplo. Não, isso não aconteceu comigo não, é o que vocês estão pensando. Mas em qualquer circunstância, dizer que, mas meu dia está péssimo, não era bem assim que eu queria, está tudo dando errado. Mas quem foi que optou por não levantar no primeiro chamado despertador? Que eu armei na noite anterior, ciente de que eu tinha que acordar naquele horário pelos todos os compromissos que eu tinha, gente. E o mesmo vale para os pensamentos. A gente está o tempo inteiro fazendo escolha. A gente está sempre fazendo boas e mais escolhas. E não adianta, depois das escolhas tomadas, dos pensamentos gerados ou vividos, achar ruim das consequências recebidas. Mas aí eu volto para o contexto doutrinário. Na pergunta 833, Liberdade de Pensar, diz assim, Kardec: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual se desfruta de uma liberdade absoluta? Os espíritos respondem para ele: é no pensamento que o homem goza. Quando ele fala homem, é o espírito, né? Encarnado ou desencarnado, é no pensamento que o homem, o espírito, seria homem e mulher, mas é espírito, goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilar. Esse finalzinho dele é interessante porque justificaria, caso alguém tenha pensado, bom, Jonatas, e aqueles companheiros que retornam ao mundo, que reencarnam com determinadas dificuldades físicas, com determinadas limitações, com bloqueios, com, sabe, as deficiências mentais que existem de diversos cenários e que hoje a gente vê tão comumente. Aquilo ali não limita, de certa forma, a capacidade do espírito encarnado de pensar? Sim, momentaneamente, por um bloqueio físico, por uma questão de necessidade daquele companheiro, por uma questão de necessidade dos companheiros que estão em torno, mas que, como espírito imortal, esse indivíduo, ou saindo ali da vigília, desprendendo-se do corpo ainda encarnado, no estado de sono, por exemplo, ou retornando no espiritual pelo desencarne, ele volta a pensar perfeitamente. Por isso que é dito aqui pelos espíritos: pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilar. Ou seja, determinadas limitações físicas podem bloquear, impedir, dificultar um pouco a capacidade minha de pensar enquanto espírito encarnado, mas como ser inteligente, imortal, o espírito que eu sou, pela capacidade já adquirida de pensar, não existe limites para o pensamento. Tanto é que a gente estava comentando lá atrás que espíritos desencarnados conseguem comunicar-se por pensamento, independente de onde cada um deles esteja. Isso é claro, de acordo com a capacidade, a condição evolutiva e entendimento de cada espírito. Aí, Kardec, não satisfeito, pergunta no 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? E eu acabei dando bola lá atrás. Se existe a liberdade de pensar, e todos nós somos livres de pensar, por pensar, nós somos também responsáveis pelo bom ou mau uso dessa liberdade de pensar. Então os espíritos respondem: ele é responsável diante de Deus. Também dá uma dica, né, gente? Não julguem os pensamentos dos amiguinhos. Não julguem, não nos coloquemos como juízes do que os outros estão fazendo, vivendo ou pensando. Ele é responsável diante de Deus, diante da lei. Por mais que a gente queira, a gente não consegue esconder nada. Nosso mentor espiritual está do nosso lado, ele está vendo tudo, está ali, ó, só anotando. Mas ele não anota para dar. Não, ele anota ali para depois, ó, Giovanni, deixa eu te contar um negócio. Aquela intuição, aquela coisinha que a gente fica, sabe? Não vou fazer. Eu vou lá e faço. Muitas das vezes é o mentor espiritual dizendo: cara, não é assim, não faz isso. Se der tempo, depois eu conto uma historinha dessa arrogância que nós temos muitas das vezes, de não ouvir as nossas ditas intuições, mas eu acho que é o nosso mentor espiritual. Os espíritos respondem para ele essa pergunta da 834. Ele é responsável diante de Deus, ponto. Só Deus, ou podendo conhecer, porque conhece, o condena
ou o absolve segundo a sua justiça. Isso já resolve a questão de não é pessoal, não é Deus olhando, abrindo, abdicando de toda e qualquer outra atividade que ele tenha, tomando conta da existência do Jonatas que fica ali condenando. Não. De acordo com a sua justiça, que é a lei divina, a lei de Deus, um sistema perfeito, né, que rege toda a humanidade. Saindo da parte dessas duas perguntas de liberdade de pensar, entra-se num outro assunto dentro deste capítulo, intitulado por liberdade de consciência. Perguntas 835, 836 e assim por diante. Eu vou ler assim rapidamente, só a 835 e a 836 se acha necessário. Diz assim: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Como é que uma coisa vai ligando a outra? Não vamos achar que a gente só ganha benesses, não é porque eu tenho liberdade de pensar que não existe um dispositivo de segurança inato em cada um de nós, graças à lei divina, que é a consciência, que nos dá o discernimento de entender, de discernir, diferenciar o certo do errado, o bem do mal. E aí, meus amigos, para qualquer uma dessas escolhas em ação ou pensamento, eu gero para mim consequências. Pergunta de Kardec: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Kardec, não satisfeito, pergunta: o homem tem o direito de colocar entraves à liberdade de consciência? Os espíritos: não mais do que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. São os limites que a gente coloca para a nossa consciência, as divergências que a gente vê entre algumas atitudes. Aí a gente pode considerar a época em que a gente vive, sei lá, algumas gerações atrás da nossa, a gente tinha determinados comportamentos que eram aceitáveis. Nos dias de hoje, não. Perante a lei de Deus, matar sempre foi errado? Sim. Mas numa época em que eu não tinha esse discernimento, parecia menos complexo. Para aquela época eu tinha um entendimento, meu nível de consciência era 1. Para os dias atuais, não. Houve uma época em que, meu pai gosta de usar essa expressão, houve uma época em que eu matava alguém que eu nem considerava meu inimigo, não. Ele só tinha algo que eu queria. Eu tirava a vida dele e dormia sobre o corpo dele ali. Me aquecia, às vezes determinadas culturas comiam carne humana, por exemplo. Não é uma coisa, nossa, grotesca. Hoje em dia, quando alguém comete um homicídio, faz o quê? Foge. Porque tem o entendimento de que é um crime. Perante a lei humana, é um crime condenado. Né? A gente vai preso se cometer um delito desse. Então, a gente entende que, independente da época, independente da forma como eu vejo uma determinada coisa, se eu firo a lei de Deus em qualquer tempo, eu estou ferindo a lei de Deus. Mas existem as atenuantes e as agravantes. Só que nos dias atuais, essa coisa dos atenuantes e dessas são bem desculpas. Tem coisas que a gente já sabe que não pode. Tem coisa que a gente faz que a criança que está do nosso lado olha assim: vermelho é pare. Vermelho é pare. Não vai pagar a passagem não, mãe? Vai. Mãe, tio, por que você está botando lixo aqui de casa no portão do vizinho? Não é? Então a gente já tem discernimento do que é certo e o que é errado. Voltando para a parte de embasamento doutrinário, deixa eu botar isso aqui, gente, para não cometer uma gafa, para cometer o crime pela metade, porque ainda corre um risco. A gente vem no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os que têm puro coração, e tem uma lição, logo de início, a primeira lição, chamada Simplicidade e Pureza de Coração. Vocês lembram dessa passagem? Covardia que eu estou fazendo? Será? Não sei. Tem uma passagem de Mateus que diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nessa passagem evangélica, logo na lição segunda, de Marcos, tem um momento lá que apresentaram-lhe então algumas crianças. Apresentaram-lhe quem? As pessoas que estavam em torno, para quem? Para Jesus. E algumas crianças são apresentadas a Jesus. E prontamente, aquelas crianças, as mães daquelas crianças deixam que as crianças cheguem, envolvam o
Cristo, no momento que ele está fazendo, passando uma lição, né? Alguma coisa nesse sentido, e elas começam a ficar no entorno dele. E é aqui, aí eu vou ler aqui para não cometer nenhuma gafe. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, ele diz o quê? Deixai que venham a mim as crianças, deixa as crianças chegar. E não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, olha isso, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Lá na frente a gente vai ver uma confusão. Jesus não disse que o reino dos céus é aqueles que são crianças. Jesus não diz que o reino dos céus é daqueles que se comportam como crianças. Jesus não diz que o reino dos céus é daqueles que pensam como crianças. Ele usa de forma alegórica, de forma metafórica, para alguns superficial, a simplicidade da criança, a candura da criança, a inocência momentânea do espírito imortal que, reencarnando, encontra-se em dado momento num corpo infantil. Assim como todos nós já passamos por esse processo nessa existência, passamos por tantas outras e tornaremos a passar por esse processo, porque todo espírito que reencarna bebezinho, né? Ainda na barriga da mamãe, reencarna, passa alguma fase ali que para alguns, sei lá, os primeiros anos, sei lá, uma carga aí de os primeiros 7 anos, naquela infância, que é a época propícia, segundo alguns estudos, para a gente ajudar aquele espírito que retornou ao mundo material, lapidando, né, passando conceitos, ensinamentos, contextos morais para esses companheiros, para que a dali, despertando um espírito imortal que é, e deixando transparecer as suas características, suas vivências, sua forma de pensar, suas virtudes, suas mazelas, ele se depure um pouco mais. Esse é o processo reencarnatório. Então a gente entende, Jesus quis passar para o povo à época, que nesse estado infantil, as crianças têm um quê de pureza, um quê de inocência, que deveria e deve, não é que a gente tem que ser infantil, inocente, puro, de uma hora para outra, numa mesma existência, mas nós precisávamos estimular mais melhores pensamentos, pensar menos no mal, ver as coisas de uma forma mais simples, ser menos complexos, sabe? Mas não é uma regra absoluta, porque a gente também vê que determinadas crianças, às vezes, em terríssima idade, já esboçam determinadas características. Qual é a primeira palavra? Eu não sou pai não, gente, eu sou tio, eu trabalhei muito tempo com evangelização infantil, mas até eu sei. E independente da nacionalidade da criança, ou do idioma que a criança seja naturalizada, qual é a primeira palavra que todos nós aprendemos a falar assim, falamos com uma habilidade? Qual é a primeira palavra que a gente fala? Oi? Não, calma aí. O Cláudio disse mamãe, mas eu ouvi não. Não é a resposta ou é uma discordância que o Cláudio disse? Você que falou não, você queria dizer o que com isso? Não. Não, Cláudio, você se enganou. Ou não é a primeira palavra, em média. Maravilhoso, Cláudio. Sei lá, sua filha, seu filho, falou para você... mamãe não, né? Seria para sua esposa, caso seja casado, não sei. Primeiro, porque normalmente eu acho que a palavra mais fácil de se falar... Pai. Eu acho que é não. Eu acho que é não. Meu neto só fica assim, ó. Por que isso? Porque já é os... Tudo bem, gente, existem as particularidades. Eu não vou dizer que, vou desmentir a minha irmã dizendo que não foi pai a primeira palavra que a criança disse. Pode ter sido. Eu tenho duas primeiras palavras foram pai. Pai, você ficou com mais raiva do que se ele tivesse dito não para você, né? É muito mais difícil. Eu estou brincando, minha amiga. Mas, com certas exceções, eu acho que se a gente fosse botar aqui uma brincadeira, uma estatística, uma pesquisa, 95% ia dar não.
E eu acho que eu sei. Eu acho que na teoria sei por quê. Ele pode até Não. não falar um não, mas já faz assim. Ah, quem não fala ainda, né, Ricardo? A Giovana falou, faz assim, não, trinca a boca. Porque já é o Espírito se opondo ao que ele não quer, ao que ele discorda, ao que ele não concorda, ao que está contrário à vontade dele. É muito curioso isso, gente. Mas já é o Espírito que acabou de nascer, poucas semanas, sabe? Interagia de dizer assim, eu não quero desse jeito. Então a gente vê o trabalho e a misericórdia divina desse processo do reencarne. Mas por isso também essa relação de Jesus trazer, gente, deixai que venham as minhas criancinhas. A importância da educação, a importância da evangelização, a importância do exemplo. Aqueles que são pais, mães, avós, tutores, responsáveis, professores, evangelizadores, têm esse entendimento. A gente vai falar 1000 vezes, faz desse jeito, é assim que tem que ser. Se a criança via você fazendo de uma forma diferente, uma vez, é aquilo ali que vale. Se ela tiver mais habilidade, capacidade, ela vai dizer, eu vi você fazendo diferente. A gente vive esse discurso, só faço o que eu digo, não o que eu faço. E é por isso que Jesus sugere, recomenda que a gente viva um pouco mais, que a gente trabalhe um pouco mais essa simplicidade, essa pureza de coração, porque essa pureza de coração reflete essa pureza de pensamento. Não quer dizer que as crianças já estão meio caminho andado, não. Foi um exemplo que Jesus deu, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso, porque se faz necessário. Tem muita relação com o perigo dos maus pensamentos. Pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Isso está dentro do Evangelho. É como um copo. Eu sempre falo, segura esse copo aqui com muito cuidado, é muito bonito. Mas vamos dizer, dá licença. Vamos dizer que ao invés dessa água translúcida, sem cor, sem cheiro, sem gosto, água perfeita, tivesse um líquido escuro aqui, nem oleoso, nem gorduroso, um líquido nem viscoso, um líquido de fácil limpeza do copo. Vamos dizer que esse copo, esse recipiente, fosse a nossa mente. E essa água, ao invés de translúcida, estivesse escura. Como é que eu melhoro os meus pensamentos? Como é que eu melhoro o que está no meu coração? Como é que eu melhoro o meu proceder, o meu comportamento, se os pensamentos, meus maus pensamentos, fossem a água escura? Como é que eu faço? Se eu tivesse uma garrafa aqui, com água limpa, diferente da água supostamente escura que eu estivesse aqui no meu exemplo, faria o quê? Substitui. É claro, se eu não preciso, foi o que eu falei, um líquido que consegue com a entrada de água limpa, isso aqui, eu ia fazer uma sujeira aqui em cima, né? Mas totaliza isso, gente. É na troca, né? Eu vou jogando água limpa, a água escura ela sai, jogando água limpa, a água escura ela sai, né? Os preguiçosos de louça, maridos, né? Não é assim que se lava a louça, é jogando água, que o prato fica limpo, tem que passar nossa esponja, o sabão, né? Assim a gente esfrega, mas de forma alegórica, a ideia de depuração dos pensamentos maus, porque eu ainda sou um ser imperfeito, não serei eu hipócrita, estar aqui dizendo para vocês, eu não estou aqui, gente, na casa espírita de vocês falando porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, porque eu já alcancei um nível evolutivo absurdo, porque se assim fosse, com todo respeito, eu não estaria no planeta Terra com as atividades e ocupações que eu exerço hoje. Estaria trabalhando em prol
de alguma coisa maior, superior. Ah, João, quer dizer que a espiritualidade vira as costas, que não existem espíritos no caminho? Não existem. Mas não nos enganemos, gente. Foi bacana a preparação do Gilvan, porque a gente está no caminho, mas a gente ainda tem muito que trabalhar. Tem uma passagem de uma obra espírita, lembra-se do Livro dos Espíritos, o Evangelho fala: reconhece o verdadeiro espírita, não é porque ele é bom, pelo esforço contínuo em reformar-se, em melhorar-se. Essa é a nossa missão, a missão de cada um de nós. Ninguém está aqui em sã consciência para se tornar nessa existência um Chico Xavier, um Gandhi, uma Maria Teresa de Calcutá, sabe? Eu não tenho para mim essa ilusão. Eu tenho muito que me melhorar, mas eu já tenho uma condição, baseada no estudo que tenho feito, e que a gente estava conversando mais cedo lá fora, no esforço que a gente tem que ter contínuo, porque a doutrina espírita, no nosso nível, não se forma, a gente não sai diplomado em doutrina espírita. Não adianta passar, um exemplo citado aqui, 50 anos estudando doutrina espírita e dizer que eu sei tudo. Mentira, desculpem. Eu não estou acusando ou falando das pessoas. Se eu dissesse isso para vocês, eu, João, do que eu entendo, eu estaria me enganando. Porque depois que eu estudar e depois que eu entender, o que eu preciso fazer? Eu preciso viver isso. Eu preciso praticar isso. Eu não estudei sobre esse assunto sugerido por uma irmã em outra casa para chegar aqui e falar bonito para vocês. Eu tenho que estudar isso e tenho que refletir. E é um exercício incrível que eu não tenho quando eu não vou falar numa casa espírita. E é inacreditável como ao longo do meu dia, até chegar nesse momento, eu me deparei com situações e com pensamentos que eu pensei: João, se você está analisando, você está depurando, você está revendo o que você está pensando, você está colocando isso em prática. Só que é uma preocupação que eu passei a ter depois que eu conheci esse assunto. Mas será que diariamente eu estou me exercitando em cima dessa preocupação? Assim como nas minhas ações? Porque Jesus disse há mais de 2000 anos atrás: orai e vigiai. Ele estava falando para eu orar e vigiar a vida do Gilvan? Tomar conta se o Ricardo chegou ou não chegou? Chamar a atenção de todo mundo porque o Ricardo atrasou um pouquinho. Desculpa, Ricardo, mas foi porque eu senti sua falta quando eu te vi. Hoje você tomou conta. Tá vendo? Eu orei e vigiei ali um Ricardo. Depois ele vai me dar cutucado. Pô, chamou atenção. Se você não falasse, ninguém nem ia perceber. O Cláudio estava ali tocando, todo mundo ia achar que eu estive o tempo inteiro do lado do Cláudio. Mas orar e vigiar, meus amigos, minha conduta, a minha existência, as minhas escolhas, os meus pensamentos, o que eu sou, não é o que o outro pensa de mim, não é o que eu penso de mim, é o que eu sou. Porque quando a gente volta para a pergunta do Livro dos Espíritos que eu li anteriormente, sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, é diante da lei de Deus, e não dos olhos, e das falas, e dos pensamentos dos outros. Eu tenho a consciência tranquila de que o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, está de acordo com as ideias que eu defendo há tantos anos, e que eu digo que sei, que acredito. Será? Dentro ainda do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem na lição 2 que tem por título Pecado por Pensamentos, adultério. Nossa, pegou pesado, Kardec. Adultério. Vai falar de adultério na casa espírita, Jason? Vou. Mas não vou ficar falando aqui sobre a interpretação que a gente tem da palavra adultério, não. Porque se a gente falar à primeira vista, o que é adultério? É traição, né? Conjugal. Normalmente era a ideia que se tinha. Traição de cônjuge para cônjuge, de esposo para esposa, de esposo para esposa. Cara, tem relação, está dando contexto. Já falo um pouquinho disso. Mas no próprio Evangelho, gente, há quase 200 anos atrás, ampliava o nosso horizonte para essa ideia do que é esse adultério. E diz aqui: aprendestes que foi dito aos antigos,
Não cometereis adultério. Isso está até nos 10 mandamentos também, né? Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus. É legal porque traz uma reflexão diferente. Apesar de ainda atentar-se para o aspecto de cobiça, desejo, né? Tem um mandamento sobre não cobiçar a mulher do próximo, mas também na sequência, não cobiceis o asno, o servo, os bens do próximo. Fala da cobiça de uma forma geral. Nesse trecho ainda fala sobre adultério no âmbito da traição. Só que traz uma outra reflexão. Ainda ali. Não é pelo fato de não ter concretizado que você não tenha errado. Ou seja, um reforço de que não basta só agir. Pensar já tem seus riscos. Por isso, perigo dos maus pensamentos. A palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas no sentido mais geral. A gente pensa em adultério, mas eu posso usar a expressão adulterar. O que é adulterar? Falso, eu gosto falsificar, fraudar. Na escola, gente, na escola, os sorrisos começam. Não estou falando para aqueles que trabalham na educação, que são professores e professoras, não. Vamos lembrar quando a gente era aluno, quando a gente não tinha estudado direito, quando a gente não tinha estudado, quando a gente estava com preguiça, e a gente queria facilidade, né? Gilvan, me dá a resposta da 2 aí. Quando eu não chegava por cima do Gilvan, quando eu não ameaçava o Gilvan lá fora, Gilvan, se você não me der aquela resposta... Quem nunca colou que atire a primeira pedra? Ninguém precisa levantar a mão na casa espírita para dizer que colou na escola, gente. Mas não é adulterar. Aí eu colei errado, porque o Gilvan também não sabia, não tinha estudado. Aí eu colei toda a prova do Gilvan. Recebi meu boletim. Tem lá que pegar a assinatura do seu Jonas, que vocês conhecem. Seu Jonas, aquela simpatia, aquele bigodão, aquele sorriso aberto lá. Sabe? Imagina seu Jonas, quando tinha que educar o Jonatas filho, que aprontava, e eu precisava dizer para o seu Jonatas que eu tirei 0, claro que eu vou dizer que eu tirei 0 porque eu copiei do Gilvan, e não da Gilvana, mas não adiantava nada, eu ia tomar bronca. Mas se de repente, conhecendo o seu Jonatas, eu não chegar de pronto, pai, aconteceu um negócio assim, eu errei, desculpa, não vai se repetir, mas você pode, por gentileza, assinar isso aqui que eu tenho que levar para a escola. E eu pedisse para o Cláudio, que é um belíssimo artista, sabe desenhar, sabe copiar muito bem. Arrumei uma folha de um cheque do seu Jonatas, Cláudio, faz um favor para mim. Copia isso aqui, depois a gente conversa. E o Cláudio vai lá e desenha, gente, é um artista. Estou estimulando a arte do Cláudio, a assinatura do senhor, meu pai. Isso é falsificação, isso é fraude, isso é até um crime, né? Falsidade, se adultos fizéssemos isso, Cláudio, a gente podia ter em cana, podíamos ser presos. Então olha quanta aplicação da palavra se dá, e que eu aqui em tom de brincadeira falo para vocês, e que a gente de repente sem querer, a gente já fez, ou faz. E a gente não precisa ficar em crimes assim, nossa, tudo que ele falou é muito forte, né? A cola é coisa de criança. Existe gente na faculdade colando ainda. E está se enganando, porque vai se formar um profissional que não sabe aquilo na qual ele se formou. Né? Já começa por aí. Ele está se sabotando, ele está atrapalhando o seu próprio entendimento, sua própria formação, sua própria educação. Não é verdade? Mas e de repente pegar um lápis, uma caneta, uma borracha, um pacote de chametes no escritório, lá não vou chegar, eu tomo conta do material de escritório, ninguém vai saber, não tem nenhum problema, e levar para minha casa, e montar todo o material escolar dos meus filhos, e fazendo isso anos a fio. Olha as oportunidades, olha as escolhas, no que eu estou pensando, gente. Porque se eu sou o patrão, sou eu quem forneço aquele material, sou eu quem pago o salário, né? Que às vezes estou até me esforçando ali para manter aqueles empregos, porque a gente sabe como é que estão as coisas. Vejo uma situação dessa, eu vou achar bonito, eu vou achar legal. A gente, quando é criança, aprende, a nossa mãe diz, meu filho, não é seu,
não pegue. Não é seu, não mexa. Não é seu, não leve. Por que que muda? Por que que passa a ser certo quando a gente é adulto e vê a facilidade ali? Tudo isso está dentro do não cometeis adultério. E aí a gente vê. Jesus muitas vezes a empregou para designar o mal, o pecado, todo e qualquer mau pensamento. Porque antes da ação, eu pensei. Esse papinho de que Giovana, a carne é fraca. Eu não pensei, não fui muito rápido. Não procede, meus irmãos. Nós somos seres inteligentes. Existe a lei de liberdade, existe a liberdade de pensar, existe a liberdade de consciência. Sistema inato que eu falei lá atrás, condição ali, ó, automática em cada um de nós, de discernir o certo do errado. E aí, perto já de fechar, eu já estou quase estourando o tempo, tem uma máximazinha aqui que é para a nossa reflexão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Será que um mau pensamento não produz efeito? A gente está dentro de uma casa espírita. A gente agora há pouco estava falando sobre encarnado e desencarnado. A gente acha que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, só se restringe ao que está aqui, o que a gente consegue ver. Deixa essas companhias. Lá atrás eu falei do mentor espiritual, que está ali para tentar me dar bizu, dica boa. Mas eu não quero escutar ele. Porque eu estou vibrando, eu estou pensando em coisas ruins. Então quem é que se aproxima de mim? Já que eu tenho livre-arbítrio, por escolher mais companhias enquanto encarnado, eu também tenho livre-arbítrio para fazer mais escolhas de companhias com companheiros desencarnados. Só que eu não posso botar a culpa no companheiro, eu errei porque eu fui influenciado, porque eu fui obsidiado, porque... Não, eu abri a porta. Eu convidei companheiros de pensamento afins aos meus a estar comigo, em quaisquer que sejam os meus vícios, as minhas paixões, os meus desequilíbrios. Então, mais uma vez, meus irmãos, está aí o perigo dos maus pensamentos. A gente tem que cercar de bons hábitos, de bons pensamentos, de boas rotinas, de boas companhias. Companhias que a gente vê e companhias que a gente não vê. Afinal de contas, nós acreditamos. Estamos aqui estudando um pouquinho do doutrina espírita, a gente já entende que a vida nesse mundo, ela transcende o corpo físico. E de que não são seres imperfeitos, demônios, não. São espíritos que, assim como eu, carregam suas mazelas. Só que já perderam seu corpo físico. Estão procurando companhia. Então que nós nos envolvamos em melhores pensamentos. Que a gente trabalhe por estar cercados de um bom ambiente. Que a gente seja aquele companheiro que quando chega no lugar, a gente divide uma boa energia, uma boa vibração. Que quem nunca percebeu isso no âmbito material, você chega numa rodinha, Giovana, aí você chega ali perto, daqui a pouco, puf, a rodinha se desfaz. Curioso. Uma festa, um evento social. Aí você vai para uma outra rodinha, quando você chega, aí morre o assunto. Quase praticamente você ouve assim, chegou o assunto. Estou falando mal de você. Você é a pessoa que baixa a energia. Você é a pessoa que é chata. Você é a pessoa que, sabe, dá uma carga, né? Tá, você viu outra, aí chega o João e vai sentir uma dor de cabeça, uma cólica, um negócio esquisito, tá? Tom Rosa começa a sentir vertigem, sabe? A gente carrega isso com a gente, pensamento é isso, é energia, é força. Que nós sejamos aqueles que quando chega, a gente faz diferença positiva. Que a gente seja como o Ricardo. Quando eu cheguei aqui, gente, cadê o Ricardo? Eu senti falta do Ricardo. Entendeu? Que a gente gosta de estar por perto. Essa ideia a gente não vou falar mais, porque já estou esperando o horário. Agradeço a vocês pela oportunidade do encontro. Vibremos mais, pensemos mais, ajamos mais de forma positiva. Não só para nós, porque isso é egoísmo, mas para o ambiente que nos cerca. Para fechar, uma máxima que meu pai gosta de lembrar, que acho que era Madre Teresa, não, acho que Irmã Dulce dizia, não deixe, não permita que, não permita que ninguém se afaste de você, você lembra, ele deve ter dito isso, não permita que ninguém se afaste de você sem se sentir melhor, é mais ou menos isso que Irmã Dulce dizia, gente.
deve ser maravilhoso. Porque a gente trabalha um pouco mais sobre isso, porque a gente só quer receber, a gente só quer gente bacana perto da gente. Mas será que a gente é bacana com o mundo que a gente está? Será que a gente constrói? Será que a gente atrai isso? Será que a gente está vibrando na mesma sintonia? E não é por falta de querer bem, de desejo, de boa vontade, de amor desses companheiros benfazejos, não. É que a gente não está abrindo a porta. A gente não está à disposição. O mentor espiritual que está do nosso lado em tempo integral está só esperando. Aqui, ó, esperando você falar assim, me ajuda. Não, eu quero ouvir, quero te ouvir. Para agir. E a gente não está abrindo essa porta. Aí, mais uma vez, os livros dos maus pensamentos. É isso, meus irmãos. Agradeço a vocês pela oportunidade. Muita paz e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Eu tenho que agradecer. A pessoa que te pediu esse tema foi bem iluminada, né? Como nós precisávamos ouvir esse tema, essa reflexão da noite. Então, os nossos irmãos internautas, compartilhem esse vídeo, porque com certeza vai servir muito para tanta gente se tornar melhor e refletir os pensamentos.